Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim do mercado do boi, para a gente analisar o que está acontecendo, obviamente, com o mercado do boi, com os preços da arroba do boi gordo, mas hoje em especial a gente vai fazer uma conversa focada aí na reposição. Temos números novos já sendo registrados pelo Brasil afora e quem traz os detalhes para a gente é o meu amigo Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios. Tá aqui já o Ronald com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender esse movimento de alta que está sendo desenhado aí para a arroba do boi gordo, do boi magro e também do bezerro, né, Ronald? Vamos começar com o boi gordo. Como é que está o mercado do boi nesse momento e quais são os destaques de preços aqui para a gente, Ronald? Olá, Alexander. Olá a todos que nos assistem nessa manhã. Uma honra enorme estar aqui com vocês. Espero poder ajudá-lo a desvendar um pouco do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo trazer uma visão de médio e longo prazo. No final do nosso bate-papo aqui, nós iremos mostrar uma conta do confinamento, né, Alexander? Mostrando para quem está comprando essa reposição. Será que é um bom momento? Será que é interessante pagar 270, 275, 280 e até 290 num boi magro? Ontem a gente teve pedida de boi magro na região de Uberlândia, num leilão ali, coisa ao vivo, tá aí na internet, o boi magro de R$ 290, uma boiada extra, mas isso nos traz. Será? Qual é a conta desse pecuarista que está comprando, desse confinador que está comprando? Então vamos rodar aqui o Brasil Central e trazer essa visão de como está a pecuária nesse atual momento, e não só olhar aqui para o Centro-Oeste, mas também olhar para a região do Maranhão, Pará, Rondônia, Acre, que já teve uma leve melhora nos últimos dias, estava muito defasado, e correr em cima desse boi, né, Alexander? É isso aí. Bom, vamos começar pontualmente aí com o boi gordo, Ronald. Tem uma evolução de preços acontecendo, essa evolução ela continua e quais são os preços que você destaca hoje? A gente já tem negócios em São Paulo acontecendo na casa dos 270. Dá para dizer que é uma referência já em São Paulo? Ainda não é referência, Alexandre, mas já começa a ser pedidas. Essas pedidas não têm volume para fazer um levantamento uniforme, até para sair no indicador CPE, até para sair no indicador Datagro e no Agro Brasil. Ontem eu vi o Agro Brasil trazendo uma referência de média de negócio a 270, mas quando se olha o próprio CPE é 261, o próprio Data Agro ali é 260. Então, quando eu olho hoje, eu acredito que sim, nos próximos dias o Data Agro e o CPEA devem vir buscar aí uns 265, 268. E hoje eu diria para você, Alexandre, que a referência para São Paulo é um boi próximo a 265 de média. Quando eu olho hoje, então, para o melhor preço do Brasil, ele não está em São Paulo, Alexandre, que historicamente sempre foi um preço referência. Inclusive, a gente acompanha o Exalc todo final de dia buscando trazer uma referência para a nossa região. Quem está no MS hoje, Alexandre, ainda assim tem preços melhores. Hoje, na região de Dourado, foi praticado boi a 270, e quando você joga um boi com premiação, mais Europa, mais China, até 275 já foi tirado pedidas já. Então, sim, o boi, nesse curto prazo, continua firme. Isso não quer dizer que se vai adentrar dentro do mês de outubro e novembro. A gente vai discutir isso aqui e tentar trazer até uma tomada de decisão olhando para o físico no Brasil Central. Mas hoje os preços estão firmes, sim, nessas praças. Paraná vem junto, Goiás também, MS e outras regiões, tá, Alexander? Ô, Ronald, qual seria a limitação aí para esse movimento de alta, na sua opinião? Talvez, Alexandre, uma oferta que se projetava dentro do setembro, ela não aconteceu, ela talvez chegando dentro do outubro e novembro. Essa semana liguei para dois boitéis. Um deles eu não liguei, mas falei com mensagem, que é uma referência que no Goiás está na região de Itapirapuã. Como é que tá aí? Os animais, tem espaço para mandar uma boiada aí? 100 bois, 150, 200 pro coxo, pros próximos 90, 120 dias? Ele falou, Ronald, só terei espaço a partir de outubro, onde eu vou tirar os animais que estão prontos e colocar novos animais. Agora não tem espaço. Falei com um outro boitel, que está na região de Jaraguá. Eles nos trouxeram a referência. Eles têm uns 3 boitéis aí, uma é uma engorda pasta. Ele falou, Ronald, não tem espaço até meado de outubro também. Então, sim, tem um volume de animais vindo para os próximos dias para o mercado. Agora, esse volume de animais vai encontrar, Alexandre, uma demanda muito firme
tanto para exportação como mercado doméstico. As eleições, junto com uma demanda que a gente projetava vindo do mercado doméstico, está aí muito firme nesse momento, exportação muito firme também. Então, assim, a gente tem que ponderar agora será que é suficiente esse volume de animal para jogar preço para baixo? Porque a Bolsa hoje não acredita nisso. A Bolsa hoje para outubro é um boi 268, para novembro 272. Então, sim, o mercado está firme para os próximos meses. Lembrando que se a gente fala que o boi já é 270, então hoje não tem spread para o. Se a gente falar que já existe negócio com volume acontecendo em São Paulo, então Bolsa hoje para outubro está trabalhando muito próximo do que está o Praça Paulista. É. Bom, mas se a gente tem esse movimento se consolidando para o boi gordo, e a gente sabe que tradicionalmente o boi gordo em alta também estimula um movimento de alta para reposição. Estou falando de boi magro, estou falando da bezerrada, enfim. Isso já começou a acontecer, Ronald? O que você está vendo aí em termos de precificação de reposição? Começou sim, Alexander. Eu tenho um cliente que fez um seguro de baixa na região de Imperatriz, região de Açailândia. Um seguro de baixa para os bois que ele tinha no coxo para sair no dentro de outubro e novembro. Quando eu fiz o seguro de baixa em meados de julho, o boi na região dele era R$ 200 a 195. R$ 200 a 195. Vamos travar então que seja R$ 200. Ontem ele me passou que boi na região dele está 235. Então ele fez o seguro de baixa na bolsa era 245 para outubro. Ele perdeu R$ 5 por arroba, mas o físico dele subiu R$ 30. Então R$ 30 vezes um boi de 20 arroba, estamos falando aí de em torno de R$ 600 por animais, Alexandre. A mais, Que né? ele ganhou a mais. E ele perdeu na bolsa R$ 5 apenas, Alexandre, por arroba. Vezes um boi de 20 arroba, estamos falando então de R$ 100 por boi. Ele ganhou 500 menos os 100 que ele pagou no seguro, 400. Então, sim, o movimento que a gente via só em Goiás, Minas, São Paulo, MS, agora a gente começa a ver ele no Maranhão. Começamos a ver isso até 3 semanas antes no Tocantins. Acabamos de ver isso também no Pará, região que aí tem mais frigorífico, a região de Marabá e região ali próxima a Xinguara, você vai ter mais plantas habilitadas para a China, coisa que a região de Açailândia e Imperatriz não tem. Então, quando você olha nessa região, o boi saiu de 215, 240, 245, depende da pedida. Algum momento aconteceu, mas bem pontualmente ainda. Então, o boi vem nessa melhora também no interior do Pará. Rondônia, a gente viu essa melhora até para categorias de fêmea, no Vilha, tendo uma melhora de preço, estava R$ 200, veio para 215, 220, e aí traz uma liquidez um pouco maior também para o Centro-Oeste, no sentido de reposição. Se o boi começa a subir lá, eu muitas vezes vou segurar minha reposição, e aí começa essa briga pelo boi magro, pelo bezerro. Hoje não tem uma oferta tão grande de bezerro, mas sim há uma procura maior, Alexandre. Quando você fala dessa alta no interior, a gente está falando ainda do boi gordo, certo? Exatamente, o movimento foi em boi gordo, mas acompanhou também a reposição. Eu Ah, acho que a gente poderia trazer aqui quais são os piores preços hoje do Brasil de reposição. O Maranhão, Pará e Rondônia e Acre ficaria. Lembrando que nesses últimos dias há uma liquidez maior no Maranhão e no Pará. Então a gente começa a ver o bezerro, por exemplo, na Transamazônica. Vamos pegar a Transamazônica, região de Itaituba até Marabá. O bezerro subiu em média 50 a 70 centavos o quilo. Era um bezerro praticado a 7,30, 7,40. Já teve negócio essa semana a R$ 8 já na região da Transamazônica, Pacajá, Tucuruí, Anapu. Então, sim, o bezerro começou a firmar, coisa que a gente esperava, que muitas vezes no Centro-Oeste já é um bezerro de R$ 300, R$ 10 o quilo, e naquela região estava muito depreciado ainda, Alexandre. vamos lá, bezerro de R$ 300 já existe, então já está sendo pago por isso? Já sim, Alexandre, isso nos traz um movimento que, se esse bezerro firmar acima dos R$ 300, cada dia mais o abate de fêmea vai diminuir, porque o criador vai passar a segurar mais fêmea com maior velocidade nos próximos meses, e aí talvez o abate de fêmea no ano de 25 ele vai diminuir comparado com 23, comparado com 24. E o Hoje, que o que... bezerro de, o bezerro de R$ 300 hoje, Alexandre, já é uma realidade no MS, já é uma realidade em algumas regiões de São Paulo, já é uma realidade no Paraná e em Goiás e Minas também a gente já começa a ver
Ainda não é preço médio, mas já começa a ver com mais frequência o bezerro de R$ 300, de R$ 10 o quilo acontecer com frequência. Ainda não é uma realidade para todo o estado, mas as regiões mais localizadas, para Goiás, Minas e São Paulo, já começa a ser uma realidade também. Agora, o que que, na sua opinião, justifica essa retomada aí do movimento de alta pro bezerro especificamente? Tem a ver aí com a alta do boi gordo? Tem a ver com uma diminuição de oferta? Tem a ver com os três fatores. Com os três fatores. Alta do boi gordo, diminuição de oferta, não tem bezerro vindo do pasto agora, o bezerro começa a chegar em volume a partir do final de fevereiro, março, abril, aí, maio, então grande fluxo de bezerro. E eu acredito que ainda lá, nesse momento, vai haver uma correria ainda maior, ainda para buscar esse bezerro. Porque se a chuva se adentra no centro-oeste, dentro do período final do outubro para novembro, eu vou ter pasto à disposição, então muitas vezes eu vou sair um pouco antes das compras. Então acredito que bezerro não tem mais movimento de cair o preço nesse atual momento. Por dois fatores. Algumas regiões já começa a ser praticado acima de 10, mas em algumas regiões ainda está muito defasado. Então, sim, eu acredito que esse movimento de bezerro vai continuar firme. Segundo, terceiro fator aí. Então, primeiro, uma oferta menor. Segundo, boi subindo. Terceiro, o clima, que deve chegar chuva no final do outubro para novembro. Então, você vai ter pasto à disposição lá no dezembro em volume. Quarto pilar, o abate de fêmea, Alexandre, que foi, nós falamos tanto dele no ano 2024, que ele era recorde, que a gente teria uma menor oferta de animais, nosso menor plantel seria praticado no 25 devido ao abate de fêmea muito grande. Então agora a falta de bezerro ela começa a ser percebida pelo mercado, porque abatemos muito as fêmeas e abatemos o bezerro junto. Então esse movimento tudo e o boi muito firme faz com que o grande criador e confinador olhe com atenção para a reposição. Ô, Ronald, essa tendência vale para o boi magro também? Vale para o boi magro, mas o boi magro tem outro fator, Alexander. O boi magro tem outro fator, porque qual é outro fator? Há uma demanda por animais vivos para exportação, nesse momento, Turquia e Egito, muito forte no Brasil. Então, assim, há uma liquidez maior para o preço de garrote nesse momento. Garrote de 300 quilos até 420. Você vê. E aí, a gente começa ontem assistindo ali um leilão em Uberlândia, o boi de 290, boi magro, um boi de 384 quilos, um boi de 12,8. Então, só que eu já tinha visto isso em Patos de Minas, eu já tinha visto o boi de 275, 270. Me preocupa, tá, Alexander? Pagar num boi magro os 270 sem fazer um seguro, sem fazer uma gestão de risco. Talvez a gente pode discutir isso, que o boi de 270 ele já começa a ser uma realidade em boa parte do Brasil Central, e talvez o título da nossa entrevista é isso. O boi de 270, o boi magro de 270 já começa a ser pedida e já começa a ter tomadores de preço. 290 foi pontualmente, mas se o boi de 270 ainda está escasso, eu vou pagar um pouco mais. E aí a gente tem que fazer essa conta muito olhando para o custo nutricional de dentro do confinamento, caso a caso, tá, Alexander? Porque se eu olho, muitas vezes, só um caso de um boitel, ou o caso de um confinamento maior, muitas vezes eu não consigo fechar a conta pagando um boi 280, 290. Mas eu fiz uma conta aqui agora que a gente pode até compartilhar aqui com os nossos quem está nos assistindo, que é, a conta fecha mesmo eu pagando um boi magro R$ 270, arroba. Vamos Então, compartilhar esse a conta então, Ronald. Vou pedir para o Renan, nosso editor, colocar no ar aqui. E a partir desse compartilhamento a gente vai entender se vale a pena ou não, mesmo com essa alta recente do boi magro, colocar esse animal no confinamento hoje, certo? certo. Você tá vendo o meu Excel aí? Tá aparecendo para vocês, Estamos Alexandre? vendo sim. Tá, esse Excel aqui é uma conta muito simples, Alexandre, muito direta, pensando num pecuarista, confinador que está no estado de Minas Gerais. Então vamos pegar a referência ontem, que teve muito boi de 270, mas teve uma pedida de 290. Não vamos fazer a pedida de quem fechou o boi, quem comprou um boi magro de 290. Vamos fazer uma pedida de quem está pedindo a 270. É um boi de 284 quilos, se você divide isso aí por 30, você chega num boi de 12 arroba ponto 80, pagando nele R$ 270. Então é um boi magro, Alexandre, um boi magro de R$ 3.456. O boi para dezembro, imagine que esse boi vai ficar 100 dias no coxo. O boi para novembro é 274.
O diferencial de base de São Paulo para Minas gira em média de R$ 10. Então seria um boi, colocando um seguro, eu vou fazer um seguro, que o cara está protegendo esse preço. Se subir mais, maravilha, ele vai ganhar mais. Mas se cair, ele está garantindo um boi de 274. Um seguro de 450, ele teria um boi de 200 e aproximadamente a 259, R$ 260. A diária desse momento, ela está rodando em Minas, para quem fez custo lá atrás e está trazendo esse milho, aproximadamente a R$ 13. Se você vai em alguns boitéis, tem alguns boitéis pagando um pouco mais. É 14, 15, já tem realidade. Mas vamos pegar uma diária de 13. Eu tenho cliente que está fazendo em Minas nesse momento. Esse boi ganha 1,5 kg dias. 100 dias de coxo, 55% de rendimento. Esse boi vai entrar com 384, vai sair com 534. 19,58. Custo do boi magro, mais o custo para produzir essas arrobas em 100 dias, vai ficar 4.756. Só que você vai vender esse boi por 5.081. Isso, um valor mínimo que a gente está achando que o boi estabiliza. Se o boi continuar subindo mais 10, mais 15 reais, vai entregar mais. Está dando uma rentabilidade de 325. Lembrando, Alexandre, que eu estou colocando aqui um rendimento de 55% de carcaça, mas ele pode dar 56%. A conta já vai para 417. Esse boi pode ganhar, Alexandre, 1,6 kg. Opa, a conta já vai para 514. Então, sim, o boi de 270, a conta fecha. Lembrando que você precisa fazer uma gestão de risco. Caso você não faça, você está jogando num cassino que pode acertar, como acertaram quem fez em julho, quem colocou boi no agosto, e o boi só subiu desde então. Isso a gente está tomando como referência a Minas Gerais. É uma tendência para outros estados também, Ronald? É uma tendência. Talvez em Goiás esse preço aqui cai um pouco, tá, Alexandre? Ele vem aqui para R$ 12, mais ou menos, Alexandre. Uma diária, mais ou menos, 12. Então, se você pega um boi magro aqui, no Goiás estaria em torno de um boi de 12 arroba, R$ 3.200, mais ou menos. Seria essa conta. Só que, vamos imaginar que o rendimento seria 55 e ele vai ganhar 1,5 kg dia. Então, mais ou menos, pegando isso, só que o diferencial para o Goiás é 15. Então, mais ou menos, essa é a conta hoje, sabe? A diária hoje ela é muito relativa dentro do negócio de cada pecuarista. Porque você vai num boitel, o boitel coloca uma margem líquida além do negócio dele. O pecuarista, depende do boitel aqui no Goiás, eu tenho boitel produzindo arroba R$ 190 ainda. Ou seja, apesar da alta do boi magro, ainda é vantajoso colocar ele em confinamento para ele ser ofertado até o final do ano, né, Ronald? Exatamente. Se a gente joga para janeiro lá, então a conta um pouquinho, muda um pouquinho, mas não muda muito também não, tá bom? Porque o contrato de janeiro já está um pouco acima. Mas eu estou pegando uma conta real hoje, tá bom, Alexandre? Essa conta é de hoje. Então, por isso que eu vejo assim, o boi 270, boi magro já começa a ser uma realidade e ele vai ser pedidas mais frequentes em outros estados, como é o caso do Goiás, como é o caso do MS, como é o caso de São Paulo, Paraná. Por quê? Porque a conta fecha hoje. Ronald, eu fiz o seguro. E se o boi subir mais R$ 20, maravilha. Você vai perder os R$ 4,50, só que você vai vender boi R$ 10, R$ 15 acima do que tem hoje. Então, sempre quando a gente fala do seguro, é que você fica exposto à alta. Se você tem um contrato a termo, Alexandre, que é muito caso aqui do Goiás, tem muita gente aqui no Goiás, eu tive um cliente essa semana que conseguia travar no Goiás boi a 264 para janeiro. No termo, tá, Alexandre? Ele tem boi no coxo, a termo, o frigorífico ofereceu para ele 264. Tá, se o cliente tem um termo que paga 264, qual é o risco dele? Chegar lá em janeiro, o boi está 280. Então, ele, mesmo depois de ter travado a termo, garantida a escala, garantida a entrega, já preço fechado, se o boi subir mais 10, mais R$ 20, ele pode continuar participando fazendo um seguro de alta. Então, ele está garantindo a rentabilidade líquida e continua exposto. Se o boi voltar a cair, ele perdeu o seguro, mas já tem um preço lá de 264. Então, são ferramentas que tem para o produtor, para o confinador, para o pecuarista que está pagando no boi R$ 270. Você está respondendo aqui ao José Ricardo de Luca, ele está com essa dúvida. Ainda é bom travar boi futuro? Ele disse que ele não travaria. Mas você está mostrando aí que, na verdade, não é travar por travar, é fazer uma proteção, uma espécie de seguro de baixa, né, para evitar que o mercado, que ele perca se o mercado cair, não é isso, Ronald? Exatamente isso, Alexandre. Eu sei que movimentos
Autista, a gente tem que ficar exposto para participar o máximo dele. Então, quem fez um boi a termo há 60 dias atrás e não fez nada de seguro de alta, Alexandre, perdeu R$ 300 por boi, perdeu R$ 400 por boi, perdeu R$ 30 por boi. Por quê? Era um boi em julho a 245, hoje é um boi a 270. O boi subiu. Então, não conseguiu participar dessa alta. Foi o caso do cliente do Maranhão, por exemplo. Nós fizemos um seguro de baixa, garantindo um boi para ele a 245. Ele vai fazer o quê? Vai rasgar esse seguro, ele vai perder aí R$ 90 por boi, mas ganhou R$ 30 por boi no físico. Vezes um boi de 20 arroba, ele ganhou R$ 500. A conta dele, Alexandre, já estava dando 350, mais um 500 do físico, está dando 850 por boi abatido. Então, assim, são estratégias adotadas. Imagino que o que o Zé Ricardo está dizendo aqui é esse caso que você falou do termo, né? Quem fez só o termo puro e seco aí, não é que perdeu dinheiro, né, Ronald? A gente tem que levar isso em consideração também. Ganhou, mas deixou de participar da alta, né? Esse aí seria um ganhador, Alexandre. A gente pode trazer essa fração, um perdedor feliz ou um ganhador triste, né? Ele ganhou, mas ele tá triste. Ele perdeu, mas ele tá feliz que ele garantiu a margem líquida. Só que o problema é que a alta foi muito agressiva, Alexandre. O boi não subiu R$ 10, o boi não subiu R$ 12, o boi subiu R$ 30. Em algumas regiões do fisco, subiu R$ 35. Então, assim, a alta foi muito expressiva e o boi magro veio na sequência. Então, assim, empresa que dá lucro não perde, empresa que dá lucro não quebra, empresa que dá lucro pequeno também não quebra. É aquele, entendeu? Lucro pequeno não quebra. Eu entendo essa estratégia, só que o boi subiu R$ 30, Alexandre. Então, se eu tivesse feito um termo, eu teria que ter feito um seguro de alta para continuar exposto. Eu tinha pago R$ 4,50, R$ 5, hoje a bolsa estaria me dando mais R$ 25, R$ 20. Ou eu teria feito o seguro de baixa a 245, como era o boi lá em julho, começo de agosto, 245, perdi R$ 5 na bolsa, perdi, vezes um boi 19 arroba, 20 arroba, perdi R$ 100 por boi, mas ganhei no físico 450, R$ 400 no físico. Então, por quê? Porque o boi magro subiu, né, Alexandre? Então, quem está saindo da operação agora e voltar nela de novo, vai ficar um pouco... A correlação de relação de troca dele vai ficar ruim, né, Alexandre? É questão de estratégia que você adota, né, Ronald? E para cada período, para cada momento, uma estratégia diferente precisa ser desenhada. E por isso que é importante você estar trabalhando em parceria aí com uma consultoria que você acredita, com os profissionais aí que você entende que conhecem o mercado. Certo, Ronald? Exatamente. Eu acho que isso a gente nos colocamos à disposição, ninguém tem bola de cristal e não é esse o propósito. O propósito aqui é montar uma estratégia que ela seja vencedora no final de um ciclo de 120 dias, de 90 dias, ou que seja de 140 dias. Então, por exemplo, se eu pego o mesmo boi, vamos pegar essa relação, Alexandre, o mesmo boi há 60 dias atrás, e eu faço uma correlação do meu boi gordo para comprar arroba de boi magro, naquele momento, Alexandre, eu comprava em média, 12 arroba ponto 8, 12 arroba ponto 5, chegou, vamos pegar a média São Paulo, 12 arroba ponto 5. Eu vendi um boi gordo de 19, 20 arrobas e eu compraria um boi magro de 12 arrobas e meia. Eu compraria então de 12 arroba ponto 5. Nesse atual momento, você vai comprar de boi magro em torno de 11 arrobas ponto 8 e meio, 11 arroba ponto 9. Então você perdeu o poder de compra, porque o boi magro subiu muito, tá, Alexandre? Bom, vamos lá. O Djalma Marroques quer saber se você tem condição de informar o quantitativo de boi já abatido esse ano no Brasil e equiparar com o ano de 2023. E pergunta o seguinte: você não acredita que a oferta de bois está realmente limitada? Não acabou a oferta de boi ainda, Ronald? Não acabou a oferta de boi. Existe sim, Djalma, uma oferta menor. Eu vou focar na segunda pergunta do Djalma, que essa parte de números, a gente tem aí tanto o IMEA que solta para o Mato Grosso, solta mais atualizado, o IBGE solta também para a gente, o IBGE traz com uma precisão, só que traz um pouco lento, ele solta a cada 3 meses, então eu consigo ver o que passou há 3 meses. Eu não consigo ver tão corrente assim, sabe? É trimestral que é soltado os dados. Mas sim, Djalma, existe uma oferta menor de boi, pronto, isso é um fato.
devido, e aí o Fabiano já trouxe aqui vários clientes aqui deles aqui, clientes não, produtores que divulgando, eu estou fechando o meu confinamento, eu estou fechando o Boitel. Por quê? Em 2023, 2024 foi o maior movimento de fechamento de Boitel que a gente viu. Por quê? A marra de líquida estava muito ruim. Foi muito ruim em 2022, devido ao segundo semestre o boi ter caído muito. Em 2023 foi muito ruim. Então, sim, desestimulou muitos confinadores e boitéis estar na atividade, fazendo com que necessariamente a gente tivesse um interesse para confinar menor. Só que os confinadores e boitéis que estão no mercado nesse segundo semestre estão lotados, estão com uma boa quantidade de animais dentro da sua operação. Talvez para a reta final do novembro e do dezembro, a gente vai ter, mais para dezembro, janeiro, a gente vai ter um volume um pouco menor devido às chuvas chegando. Então, assim, a preocupação que a gente tem que ficar é que o boi, vindo dos confinamentos agora, boa parte desses boi tem contrato a termo também. Então, será que já não está precificado? Essa é a pergunta que fica. E por isso que a gente tem que ter uma atenção total aqui, né, Alexandre? A caixa da maldade aí, ela abre ano após ano. Sim. Então, assim, a gente falou até essa frase anteriormente aqui em outro programa. É vaca louca, é paralisação China, é uma vaca de 30 anos que está lá no parazão, que aparece do nada. Então, use como atenção e como gestão. De médio e longo prazo, não temos por que acreditar numa pecuária com preços menores. Nossa arroba, Alexandre, subiu em torno de $7 em 40 dias, Alexandre. Era uma arroba de 39, 40 dólares, hoje já é uma arroba de 47 dólares, média São Paulo. Hoje nós não temos a arroba mais barata do mundo, tá, Alexandre? O Paraguai está ali na beira, então o Paraguai está ficando para trás como a arroba mais barata do mundo. Então o Paraguai está com a arroba 46,7 e nós 47, pegando a referência São Paulo. Quando eu jogo a média Brasil, ainda assim temos a arroba mais barata do mundo. Os principais players, Austrália, União Europeia, Argentina, Nova Zelândia e outros, o próprio Estados Unidos, tem uma arroba muito mais cara que a nossa, a média mundo ainda está em 63 dólares, então tem espaço para a nossa arroba melhorar também em dólar, tendo um preço pago melhor para o pecuarista na ponta. Muito bem. Tem mais pergunta aqui, Ronald. O Zé Mendes, que está com a gente praticamente todos os dias, obrigado pela audiência, viu, Zé Mendes? É sempre bom ter você aqui com a gente. Ele está constatando aqui que o bezerro, por enquanto, lá na região dele não está subindo, não. Mas o boi gordo já está com preço bom por lá. Ele está falando lá do centro baiano, do centro do estado da Bahia. Rapaz, Zé Mendes já tem que ser sócio aqui do negócio, né, Alexandre? Ele tá todo dia aqui com a gente, participa de clima, das perguntas para o clima, participa das perguntas para o boi, tá sempre engajado aqui, isso é legal. O horário é bom, né, Alexandre? Hora dessa aqui para estar em casa, depois do almoço aí. Zé Mendes, uma honra conhecê-lo aí, me coloca à disposição também. Quem sabe um dia nós passa por aí e bebe um café na sua casa. Zé Mendes, por que o bezerro na sua região não está com a demanda tão grande? E ó que já aconteceu, região de Jarnaúba, região de Mangas, Minas Gerais, próxima à Correntina, divisa com Minas ali, o bezerro já subiu. Você está mais no centro, como tem pouco pasto à disposição, os grandes ainda não veem comprar esse bezerro. Então você tem uma boa oportunidade aí, tá, Zé Mendes? Faz estoque, compra esse bezerro um pouco mais depreciado. Quando você fala que o preço não subiu, como é que está o preço na sua região hoje, Zé Mendes? E comenta aí, compartilha sempre as entrevistas aqui no Notícias Agrícolas, curte. Nós estamos com mais de quantas pessoas aqui, Alexandre? Você está falando o quê? Acompanhando... Ao vivo aqui, tá quantas pessoas nos acompanhando ao vivo aí? Acompanhando ao vivo, estamos com quase 100 pessoas, 90 pessoas assistindo. Não, então tem 90 pessoas, tem quantos likes aí, Alexandre? Porque dá like aí, compartilha o negócio aí, porque nossa visão aqui é que mais pessoas ouvem. Ronald, isso é só pelo YouTube, né? A gente tem também mais o acesso do site aqui, que o pessoal também está acompanhando. Moçada, vai lá no YouTube, lá, compartilha, comenta. Mas o Zé Mendes, só depois se o Zé Mendes puder deixar aí quanto está o preço do bezerro na região dele, que aí nós vamos fazer aquela conta que a gente fez há 2 semanas atrás, Alexandre, que era o boi na região do Zé Mendes era R$200. Talvez hoje o boi na região dele deve estar uns 220. E no MS já tinha boi de 250. Que eu fiz até aquela conta, Alexandre, um boi de 20 arroba na região dele, e eu pegasse esse boi e eu levasse para o MS, era R$1.000 a mais. No mesmo Brasil, com diferença de 1.500 quilômetros, entendeu? Então,
a gente percebia que haveria uma melhora na região dele, entendeu? Vamos ver se ele manda aqui, mas enquanto isso, vamos respondendo aqui o José Milton Garcia. Ele diz que tem negócio em São Paulo, no Goiás e também no Tocantins. Bezerro até que tem, mas tá faltando o tal do boi magro. Ele tá constatando aqui, Ronald. Pois é, ó. Como é que é o nome dele aí, Alexandre? É o José Milton. Seu José Milton, um prazer conhecê-lo aí, tá bom? Seu José Milton, eu falei agora com o boiadeiro aqui, que ele toca uma operação aqui no Goiás. Inclusive, tô até devendo uma picanha para ele, Alexandre. E ele falou que o boi de 270 na bolsa viria dentro do mês de setembro. Eu falei, rapaz, o que você tá vendo que eu não tô vendo? Aí ele falou, bora valer uma picanha? Eu falei, só se for pra assar lá na sua fazenda. Ele aceitou aí, entendeu? O Luiz Faleiro, falei com ele agora antes, ele me relatou isso. Ele falou, Ronald, eu nunca vi. E agora ele começa a ficar até com dúvida. Será que eu preciso terminar o meu boi magro? Ele compra bezerro e faz boi magro e muitas vezes termina na fazenda. Ele perguntou, será que é o momento de terminar esse boi magro? Porque como há uma procura tão grande por esse animal, será que não é o momento de eu liquidar no mercado e voltar para a compra de bezerro? Só que aí ele me relatou, hoje para achar bezerro a R$ 10 no Goiás, R$ 300 arroba, está difícil. E quando você acha, ainda é um bezerro, muitas vezes, na região que ele está, de uma qualidade que deixa a desejar, não é aquele extra. Então, sim, há uma procura maior, tanto para exportação, Egito e é o caso da Turquia, animais vivos, como também o próprio confinador que tá vendo a oportunidade. Como se tem uma diária hoje ainda abaixo de 12 ou 12,50, a conta fecha ainda para o boi magro. Boa. Marcelo Rocha, ele tá te elogiando aqui, diz que você é bom nas palavras. O pecuarista deixou de ganhar e quem deixou de ganhar ficou triste. É aquela situação, né? O pecuarista ele acaba deixando de ganhar, obviamente, quando ele não faz as proteções, enfim, não usa as ferramentas da forma correta. Mas ele mantém a atividade dele viva na fazenda porque ele garante ali aquela margem de lucro que ele pretendia, pelo menos um mínimo de lucro para ele poder tocar a atividade, né, Ronald? Exatamente, Alexandre. Eu posso falar, vamos falar agora do meu negócio pessoa física. Meu pai tem fazenda na região da Transamazônica, entre Marabá e Altamira. E vou falar também, agora eu tenho um pedaço de chão lá, e hoje naquela região nossa, município de Anapu, Altamira, Pacajá, a gente tem bezerro sendo precificado a R$ 8, Alexandre. Poxa, e qual é o custo de produzir esse bezerro, Alexandre? Ah, Ronald, eu consigo comprar em volume? Não, nesse momento ninguém tem volume, tanto volume de bezerro. Mas meu pai, por exemplo, tem uns 60 bezerros agora para fazer um dinheirinho nessa reta final de outubro aí. O capim, as pontas já tá ficando seca, então a gente precisa liquidar. Mas sim, há uma discrepância muito grande de região para região, né, Alexandre? E o custo muda também de região para região. Então, assim, o pecuarista ele tem que sempre entender que a gestão de risco dele é proteger uma baixa. Porque alta todo mundo ganha. Só que você tem que comprar também a reposição. Então, quem está no confinamento, quem está na recria, tem que ficar muito atento a isso. A compra da reposição talvez seja o principal problema agora de atenção, ou o principal alerta do mercado é a compra de reposição. Como é que eu vou colocar um bezerro para uma recria e muitas vezes vou terminar ele no confinamento, ou como vou entrar no confinamento, quando eu for voltar para comprar novamente? O boi subiu, mas será que o boi magro não subiu mais? Então a gente tem que sempre ficar pensando nessa gestão agora, nos próximos dias, nos próximos meses, porque se a gente está saindo de um fundo de poço de ciclo, e aí ciclo vem junto com várias outras coisas, política ruim, demanda que era fraca lá atrás, tivemos uma arroba depreciada, o consumo de carne voltou a aumentar no Brasil, eu preciso ficar muito atento na compra de reposição, porque pode ser que ela saia na frente do preço do preço do boi gordo, e como é o caso ali da Bahia, que está dando oportunidade na reposição, eu preciso fazer estoque nesse momento. Não posso deixar isso passar. Alexander, câmbio. Oi, Ronald, tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo, deu uma Então travada tá. aqui. Tava agradecendo aqui a participação do Ednilson Peixoto. Ele também está com a gente na audiência aqui. Obrigado, Ednilson, pela participação.
O Diego Sobrinho, está perguntando por que que o preço do bezerro é tão baixo no sul da Bahia. Isso indica que a virada de ciclo está distante? Ô, sul da Bahia aqui. Fala o município aí, Alexandre. Sul da Bahia eu conheço, Alexandre. Ele não pôs o Teixeira de. município aqui. Te- Diego, se você puder mandar um município aqui para a gente, eu repasso. Município de Itarantim, é Itamaraju? isso? Não, Ita- Itarantim que ele colocou aqui. Itarandim, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro, Guaratinga, Itabela. Conheço a região aí, Alexandre. Próximo a Alexandre, Itapetinga, ele está dizendo. próximo a Itapetinga. Alexandre, há nesse momento, nessa região, uma oferta de pasto um pouco menor. Então, o pecuarista está esperando também. Eu não sei quanto será que está o bezerro lá, Alexandre? 250, 270, tá o quê? R$ 8 o quilo, 8,50? Porque, assim, é perceptível que essa melhora vai acontecer nessas regiões. Como é o caso do Parazão, que ainda está muito lento, tá, Alexandre? Diego, se você puder passar o preço aqui só para a gente entender o que você está falando aí, seria legal. Mas o fato é que tem também a postura do próprio criador, então, Ronald, é isso que você está dizendo? Exato, Alexandre. Eu acho que, assim, cada região tem sua realidade, mas se você pega a região, por exemplo, da Bahia agora, você vai comprar esse bezerro só porque tá barato, mas você não tem capim. Então você vai fazer o quê? Vai ter que aumentar o custo, trazer muitas vezes ali uma silagem, ter que comprar de quem tem para garantir esse bezerro até a chuva voltar. Então por isso que algumas regiões tá um pouco mais lenta a melhora de preço do bezerro ainda, tá bom, Alexandre? Mas a volta da chuva pode estimular esse comércio e daí fazer o preço subir, é isso? Acredito plenamente nisso, tá, Alexandre? Em regiões que está mais depreciada, a gente vai ver essa melhora ainda mais significativa. Muito bom. Tá aí. Ô Ronald, todo mundo participando aqui. Queria agradecer muito ao pessoal que tá com a gente, mandando sua pergunta, tirando suas dúvidas. Não sei se vai dar tempo nem do Zé Mendes, nem do Diego mandarem os preços aqui, mas enfim, se eles mandarem, depois eu te passo e numa próxima oportunidade a gente faz umas continhas aqui para eles. Mas de qualquer forma, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela interatividade. Lembrando, quem estiver acompanhando a gente pelo chat do YouTube aqui ou pelo YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição, não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha. O Ronald já pediu isso pra gente, mas eu estou reforçando aí esse pedido e, claro, acione o sininho ali para você ser lembrado pelo YouTube sempre que a gente estiver ao vivo aqui, para que você possa fazer essa conversa diretamente aqui com os nossos convidados. E hoje é Ronald Macuco da Pátria Agronegócios quem está aqui com a gente. Ronald sempre dando um show de informação. Obrigado mais uma vez, meu amigo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre, Ronald. Muito obrigado, Alexandre. Que Deus nos abençoe. Tenha uma excelente semana aí, moçada. E me coloque sempre à disposição. Fique com Deus. Valeu. Lembrando que a Pátria também está nas redes sociais, né, Ronald? Exatamente. Ronald Macuco, Pátria Agronegócio. Temos aí YouTube, canal. Pode digitar no YouTube, Instagram. E precisar aí, nos colocamos à disposição. Tá bom, Alexandre? Legal. Tá aí, Ronald Macuco, o Mercado do Boi, aqui com a gente nessa terça-feira, trazendo as informações e principalmente debatendo aí o que está acontecendo com o mercado de reposição. O Ronald acredita numa retomada de movimento de alta também para reposição, que aparentemente já começou a reagir. Vamos ver se isso se concretiza, vamos ficar de olho e principalmente você que nos acompanha diariamente, vai mandando informação para a gente. Deixa eu passar rapidamente como é que estão os negócios na B3, mercado em andamento por lá. Desculpem. Setembro, 263,55 com alta de 0,17%. Outubro, 268,45, alta de 0,26%. Lembrando que setembro está finalizando já na próxima semana aí, já encerram os contratos do novembro, do setembro. O outubro, 272,65, com queda nesse momento de 0,15%. Indicador CPEA, 261,70, com alta de 0,25%. São os números já de andamento do mercado lá na B3. O mercado encerra daqui a pouquinho, por volta de 2 horas da tarde, com a evolução dos preços
do boi gordo. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.